Eu vou fazer uma pergunta bem generalizada, mas que com certeza para vocês deve ter outro sentido. O que é ser mãe? Ai, meu Deus, ser mãe é uma dádiva, né? É uma bênção de Deus. Desculpa a minha emoção, porque sempre falar da minha filha, que é a maior bênção da minha vida, né? Hoje ela tá longe dos meus olhos, mas ela tá sempre junto a mim. E eu pedia muito pra Deus, pra mim ter ela. Ela foi muito desejada, né? E eu tive ela. Eu pude dar todo o meu amor que eu tinha comigo pra ela, né? E continuo mesmo longe dos meus olhos. Eu sei que ela tá sempre me dando força e me ajudando. É a única florzinha do meu jardim, né? E eu sou muito grata mesmo a Deus por me permitir ser do pai dela, né? E eu recebo sempre mensagens lindas dela, que ela quer me ver bem, né? E isso serviu também para minha evolução, né? Porque eu não seria quem eu sou hoje se não tivesse tido ela. Eu aprendi muito com minha filha e aprendo todos os dias com ela. Ser mãe é abranger tudo o que pode de bom e de nem tão bom assim, né? Então, meu filho Anjo, ele foi quem me deu o título de mãe. Meu primogênito, aquele que eu aprendi errando, porque mãe de primeira viagem não é perfeita. Mas eu tenho certeza que como mãe eu fiz o meu papel bem feito. Quando ele partiu, eu não fiquei naquela angústia de dizer assim, ó, por que eu não fiz tal coisa? Porque se ele jogava futebol da escola, eu ia. Ele era da invernada, se ia dançar, lá ia eu cheia de mala, viajava com ele, ia. Sempre foi assim. E depois veio a filha, e sem eu querer veio o terceiro, que não estava planejado. Mas Deus sabia por quê. Eu aprendi, após a devolução do meu filho, que ser mãe é uma escolha que cada uma de nós faz. É uma escolha divina. Não é por acaso. A gente, antes de vir para cá, a gente veio sabendo que a gente ia ser mulher, ia, né, vestir um corpo feminino, ia ter as condições de gerar uma vida, de dar a vida. A gente veio sabendo das dores, dos sofrimentos que a gente ia passar, porque a gente, depois que a gente é mãe, a gente não é mais, a gente não importa mais, não é mesmo? O que importa são os nossos filhos estarem bem. Tenho 2 filhos, o Helder e a Luciele. O Helder eu devolvi para Deus, mas ele está sempre no meu coração. Ele é um filho muito amado. Eu não esqueço dele um minuto. Ele foi um filho tão amado que ele está sempre do meu lado. Acompanhei ele desde o nascimento até os 31 anos. Ele era muito meu. Ele estava sempre do meu lado. Tanto que ele saiu de casa já com quase 30 anos. E ele me dizia: mãe, eu não me vejo fora de casa. É inexplicável, porque eu acho assim que só a gente dando a luz a um filho, a gente vai valorizar o que a gente passou quando a gente era adolescente com a mãe da gente, né? E o meu também, fazem 12 anos que a gente devolveu, num acidente, nem foi em Rosário. Mas também ele está sempre junto comigo, me dando força para continuar. E agora vou ser agraciada, vou ser vó. E tenho a minha filha, que é a Julie, e eu sou muito feliz. Agora eu já consegui superar, porque eu já recebi cartas, né? E eu sei que ele está bem.
mas as saudades... Tem um dia, assim, agora Dia das Mães, ele sempre queria ser o primeiro a vir me dar um abraço. Aliás, ele nem dormia, né, gurias? Ele ficava acordado até da meia-noite. Daí ele corria para me abraçar primeiro que a Júlia. Ser mãe que nem eu falei hoje, conversamos eu e a tia Silvia, é esperança. Eu tenho um mais velho que tem 13 anos. Eu tive uma bebê que eu devolvi aos 8 meses de gestação. Eu perdi a minha fé, eu me revoltei, mas Deus é tão maravilhoso que Ele me devolveu ela de novo. E a Márcia às vezes me pergunta, diz assim, como que tu deixa? Todo mundo pega, todo mundo aperta. Ela é de todas. Ela é de todas, porque graças à força de cada uma que eu tive esperança de voltar a viver, de voltar a acreditar em Deus e graças à psicografia que me deu fé novamente, me deu esperança para seguir em frente pelos meus filhos. Então eu sou muito grata. Dói demais Dia das Mães sem estar com ela ao meu lado, né? Sem sonhar em a primeira apresentação de Dia das Mães numa escola, levar minha filha na escola, a formatura, mas isso era um sonho meu, né? O tempo dela era esse. Ela tinha 3 anos, mas ela era muito intensa. Ela era uma mocinha, como ela dizia, né? Então, é bem como diz o ditado, ser mãe é padecer no paraíso. É um paraíso, né? Mas quando tem qualquer coisa com os nossos filhos, a gente sofre junto. Então a gente vem sabendo, a gente faz essa escolha e é uma bênção no momento que somos, né, agraciadas com essa bênção de ser mães, de gerar a vida, de dar a vida, de dar a luz. Então, a gente, apesar das nossas dores aqui, de termos devolvido, eu também devolvi meu primogênito, o filho que me fez ser mãe, nós não podemos nos queixar, nós devemos agradecer a Deus pelo tempo que tivemos esses anjos conosco. E nós só nos separamos o dia 8 de abril de 2022, foi quando Deus recolheu ele para junto dele. E hoje eu tenho certeza que ele está sempre do meu lado. Amo a minha filha, amo a minha neta e vivo por eles. Mas é como as colegas falaram, a gente sabe que um dia a gente vai se reencontrar, vai poder abraçar eles de novo. E isso é muito confortante para nós, né? Receber a notícia que eles estão bem. O amor que nós tivemos. Eu tenho certeza que a cada uma aqui, se eu perguntar se fariam tudo de novo, faríamos. É melhor ter o que lembrar, ter, né, as lembranças do que, né, não ter tido essas bênçãos de ter esses espíritos, né, tão amados, tão queridos junto a nós. Eu sei que um dia nós vamos nos encontrar. É o que eu mais quero, mas eu quero ver a minha filha e a minha neta ainda muito por viver com eles por muito tempo. Eu amo meu filho eternamente. E a Bia, ela é de todas. É a mascote e ela é de todas e ela é esperança. Ela é uma bênção, é um milagre de Deus na vida, eu acho que de todas. Expressar o que o grupo, o que o GAMS significa na vida de vocês. Se quiser começar, pode começar. Tudo. Tudo. É a nossa força, é o abraço, é as palavras que sempre vêm na hora certa, no momento certo. E esse carinho de ter mulheres fortes, guerreiras, que a gente não imagina nem de onde que tem tanta força, mas tem. Deus dá essa força para todas. O grupo, para mim, né, que fazia 3 dias, né, que tinha devolvido o Pedro para Deus, as gurias foram lá em casa,
Como eu disse, né, aquele dia depois da nosso encontro que tivemos lá, eu disse assim, olha, gurias, vocês são a minha gratidão hoje, porque através delas e de Deus, né, que me deu a força de eu seguir em frente. É tudo. Eu já conhecia 2 do grupo, né, e eu, desde o momento que eu saí da porta do hospital, eu fui amparada por elas. E desde ali, elas não largaram mais a minha mão. Eu não sou a única, mas eu sou uma das que tem muitas recaídas. Muitas. As gurias me chamam a mais chorona, porque vai fazer 3 anos que o meu filho foi embora. Eu digo que eu devolvi ele. E para mim é muito difícil. Eu até hoje não consegui comemorar nenhuma data. Passou Natal, aniversário, Dia das Mães. Para mim é uma dor que não se torna quase impossível. Hoje eu posso dizer que eu posso seguir em frente, graças a Deus e o Gami, né? Que elas são fortes e eu consigo ser forte também. Então não existia o Gami na época que eu devolvi meu filho. Isso fazem 7 anos. Fez em abril. E quando a gente devolve o filho, abre o chão, a gente cai, não tem como não. E aí tu pergunta pra ti mesmo, por que comigo? Né? E nisso chega a Silvia e a Ieda lá em casa, na época, e nós conversando. E aí a gente disse, né, Silvia, que nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos iguais a todo mundo. Então, eles vêm emprestado para nós. E dali em diante, a gente se uniu e foi em frente. E o grupo é assim, como diz uma das componentes do nosso grupo. Quando eu olhei a primeira vez, a gente pensa, se elas conseguiram, eu vou segurar a mão delas e eu vou conseguir. E hoje eu tô mais forte, embora não pareça, graças ao grupo. Em todos os momentos, sempre tem uma que estende a mão, sabe? Eu digo que quando Deus precisou levar meu filho, Ele colocou pessoas especiais na minha vida, que eu sei que eu posso contar a todo momento, a qualquer hora, do dia até da noite, não importa seja sábado, seja domingo. Uma nunca abandona a outra. Quem está chegando, quem chegou depois, tinham mais mulheres fortes para segurarem. Então a gente nunca deixa ninguém cair. Cada abraço que a gente recebe aqui é diferente do abraço de outras pessoas, porque nós conhecemos essa dor. É um abraço diferente, é um carinho diferente, é um puxão de orelha diferente também. O grupo é tudo. É muito importante a gente ter aonde a gente poder conversar. Tem pessoas que dizem, ai, aquele grupo, aquelas mães só devem chorar, se encontram, só devem chorar. Não. A gente consegue voltar a sorrir. Com dificuldade, diferente de antes, a gente consegue. A gente... Se eu disser que eu já sou feliz de novo, não estou falando a verdade, mas eu estou lutando para isso. E todos os dias eu encontro apoio no grupo. E quando dizem para ti assim, ó, eu imagino a dor que tu sente, tu não imagina. Só quem sabe a dor é quem tá aqui, na real. Porque não tem como imaginar. Não tem. Por isso que a gente está sempre unida. Por isso que esse Gami é uma fortaleza. E quando uma cai, a gente vai lá e levanta. Então, como as gurias disseram, ele é tudo para todas. Graças a essa dupla maravilhosa. Nós não perdemos, nós devolvemos para Deus. Nossos filhos são empréstimos de Deus que chega uma hora a gente devolve. Então, assim como nós tínhamos feito essa devolução e a gente sabia o quão dolorido é,
e a gente sabia o quanto as pessoas do nosso entorno não sabem o que falar pra gente. Assim como nós muitas vezes não sabíamos o que falar para outras pessoas quando a gente ainda não tinha passado por isso, a gente foi, né, se unindo e a vida foi, infelizmente ou felizmente, não sei, colocando outras peças, né, outras mãezinhas junto a nós. E aí a gente precisava se unir para mostrar para as outras que é possível seguir em frente. Não é, gurias? É possível. Quem chega a menos tempo aqui, às vezes com um mês ou 2 de devolução de um filho, de uma filha, a gente está naquela fase assim, ó, que a vida da gente está virada do avesso, a gente não sabe para que lado se vira, é tudo diferente, a gente não sabe nem por onde começar. E nós aqui sabemos todas as fases, tudo o que passa pela cabeça da gente, todos os sentimentos bons, menos bons, as revoltas com Deus, os porquês, os sês, né? Que infelizmente não nos ajudam em nada. Então, como eu digo para as gurias, a gente fala de igual para igual, né? Eu sei o que cada uma passa, então cada uma que sabe. Então a gente está falando a mesma língua. E muitas vezes não há necessidade de palavras, né? Só um olhar, um abraço, um carinho, e a gente se entende. E aí, quem se sentiu à vontade, eu gostaria que comentasse sobre o que é o espiritismo, o que essa imersão, o que até, para quem acredita que quem tenha recebido tem mais propriedade para falar, as cartas que vocês eventualmente tenham recebido, o que isso traz para vocês? E eu recebi uma cartinha do centro espírita que eu trabalhava, que eu participava. Ali já me deu assim, ó, e um detalhezinho só, porque meu filho era um gauchinho nato. Tinha 26 anos e andava sempre de bombacha e alpargata. E ali ele colocou: até aqui eu peço minhas indumentárias e me traze. Eles me trouxeram. Então isso aí, eu que estava começando, nunca tinha... A gente ouvia falar no Chico Xavier, né, e achava aquilo coisa linda, né, aquele consolo. Então a partir dali, a Silvia mesmo começou a ir a Uberaba. No próximo ano eu já fui com ela. E nós continuamos esse trabalho de levar sempre outras que tivessem com devolução nos locais onde tinha psicografia. Eu era a mulher da excursão. Lotava uma van, ônibus, porque se foi bom para mim, eu tenho certeza que para qualquer uma, eu fico tão feliz quando eu vejo nas sessões pessoas que antes não acreditavam, julgavam, né? E ao receber aquela cartinha ali, ó, que trouxe tanto alívio, tanto conforto para eles, então já é muito gratificante. Como meu filho já partiu há 13 anos, agora as cartas me mostram o quão evoluído ele está. É muito lindo de ver, enquanto aquele que está recebendo pela primeira vez procura na letra algum sinal, procura em algum detalhe que fala de casa. Eu hoje já me acostumei àquelas palavras assim, ó, que eu sei que estão sendo escritas ali, ó, depois de muito estudo dele lá no outro lado. E faz 2 anos que o meu marido também partiu. E ele me contar que o pai está junto com ele, que onde ele vai, ele leva o pai, que estão trabalhando junto, numa evolução juntos, é muito gratificante. Quando a gente criou o grupo, a gente pensou, nós vamos sempre fazer as reuniões num ambiente neutro, porque nós não queremos ligar a nenhuma religião. Nós atendemos, amparamos mães católicas, evangélicas, enfim, não interessa o credo religioso. Eu fui criada na católica.
Aí eu perdi meu pai há 13 anos, a gente foi procurar ajuda no espiritismo, eu e a minha mãe, que a gente não estava sabendo para onde correr. Daí a gente foi lá na espírita, a gente teve uma palestra com ela lá e ela nos explicou. A gente foi se conformando, foi aceitando a situação. Depois, agora perdi meu filho faz 3 anos e não consegui. Já não foi como foi com meu pai. Aí eu fui, fazia 4 meses que ele tinha partido, ele me mandou uma carta. Recebi uma cartinha dele. Aí ele colocou para mim: mãe, eu não senti nada, não senti dor. Eu apenas segui uma luz e acordei num dia lindo de sol. Todas que estão aqui, assim como eu, buscam no Espiritismo, porque é onde a gente encontra respostas. O que a gente procura logo depois do que nos aconteceu? Respostas, entendimento, aceitação, o porquê do que nos aconteceu. A gente entende que Deus não foi injusto, que Deus não tirou meu filho, nossos filhos por acaso. Então, o caminho do Espiritismo é um caminho de resignação e que nos leva à resiliência, que é a gente fazer, desse processo doloroso algo positivo, seguir vivendo bem pelos que ficaram, porque um da nossa família se foi, mas outros ficaram. A gente precisa seguir vivendo e vivendo bem. Então, neste momento aqui, eu gostaria de fazer um apelo a quem critica, a quem tem qualquer dor, vá numa sessão de psicografia, peça sua cartinha. Seja pelos outros filhos, pelo esposo, pela esposa, por um pai idoso, uma mãe, nossos familiares, a gente tem que procurar se reerguer e seguir em frente. E o Espiritismo nos dá essa certeza de que ninguém vai antes da hora, ninguém vai depois da hora, que para tudo que existe uma causa justa. Deus não é injusto e não seria conosco. Que, como a Vera já falou, a gente sempre se pergunta: por que comigo? E aí eu pergunto: por que não comigo? Eu sou diferente dos meus irmãos de caminhada? Eu sou melhor que as outras pessoas? Não. Isso tudo, esse entendimento que o Espiritismo nos dá, nos ajuda a gente seguir melhor, com fé, com bom ânimo, tendo esperança, que é a palavra de hoje, Jéssica? Esperança. E faz a gente entender que não precisa chorar nem ficar de mal com o Papai do Céu. Explica pra gente como que é. Eu passei 13 anos desesperada, querendo notícia do meu filho. Eu chorava e dizia: ele está com frio, ele está com fome, eu quero saber notícia, eu quero saber dele, onde é que ele está. Era um desespero. A primeira cartinha que eu recebi foi aqui no Rosário, no centro espírita ali, que a Silvinha frequenta, no André Luiz. Foi um balde d'água, porque aquilo ali eu esperei anos. Foi um desespero tão grande, eu não sei, não era desespero, foi uma emoção enorme, que eu não conseguia parar de chorar, porque era tudo que eu queria, Era tudo que eu queria saber notícia. Eu estou com os outros aqui, eu sei como é que estão, mas e ele? Eu quero saber dele. E aí ele disse assim na cartinha: mãe, eu estou bem. Logo após os funerais, eu me senti tão vivo quanto eu estava aqui. Aquilo eu decorei que até hoje não me sai da cabeça. Foi de todas as coisas que ele mandou falar, que ele mandou na cartinha, essa aí foi a que mais me... eu estou bem. A minha filha era filha única. Aí o primeiro ano foi muito difícil. Aí eu resolvi a viver pela minha família e pelos meus sobrinhos, que são meus filhos do coração. Aí depois entrei para o grupo, já muito recente, e só evoluí. Ele estava ali naquela hora triste. Mas depois que eu encontrei, aí eu continuei indo no Espiritismo. Eu levava ele, que ele tinha problemas de saúde, eu frequentava bastante com ele.
Aí depois de tanto tempo que eu encontrei este grupo aqui, foi um alívio, foi assim um bálsamo, foi uma maravilha para a gente entender cada vez mais que existe outra vida e que é um grupo assim que, como todas falaram ali, que levanta a gente do chão. Um carinho assim com todas, cada uma tem uma maneira de dar um carinho pra gente, que a gente às vezes cai a peteca, às vezes a gente está muito, muito triste, né? Mas aí frequenta o grupo e esse grupo GAMI é muito abençoado por Deus. É muito abençoado por Deus. E a gente se levanta, eu perdi a Vanessa, que foi a minha primeira, e essa data é assim, a vontade de não acordar. Eu ainda fico assim, tem que pensar, rezar bastante, mas aí tu tem que levantar porque tu tem os outros. E os outros me cobram, mãe, nós estamos aqui. Isso me marca muito, porque a vontade às vezes é de ficar só na minha, como eu digo assim. E eles vêm, e vêm os netos. Mãe, tu tá triste hoje? Não tem dias que a gente tá bem, tem outros dias que a gente tá como deve ser. Mas aí o grupo nos ajuda bastante, porque quando eu perdi a Vanessa, nós estávamos sem o grupo por causa da pandemia. E a Giselda me falava muito. Vânia, tu tem... Quando ela, antes de eu perder a Vanessa, ela já frequentava. Eu digo, ai, que grupo bonito, tudo. Mas não imaginava que também um dia eu estaria aqui. Para mim, vai ser o 3º ano sem meu filho no Dia das Mães. Os outros anos não tive coragem de fazer nada. Esse ano, acho que com a ajuda de Deus, eu vou me juntar com a minha filha de novo. Eu tenho uma filha, tenho uma neta e tenho a minha família. Mas para mim, o Dia das Mães sem ele é um horror. Mas eu sei que ele vai estar junto comigo. Na hora do churrasco, que era o primeiro que chegava lá em casa, Dia das Mães, podia levantar 8 horas que ele estava chegando com o churrasco dele pro Dia das Mães. Então, ele vai vir de novo. E ele vai estar lá comigo e eu vou receber ele com aquele abração de novo. Não é fácil para nenhuma de nós, eu acredito, né? Mas a gente tem que continuar pelos que ficaram, né? Eu tenho a minha filha, agora o meu netinho, né, gurias? E as minhas irmãs, o meu pai, fazem 8 meses que voltou, né, para a vida eterna. E ele sempre fazia questão do Dia das Mães, ele nos reunia todas. Aí desde o primeiro ano eu perdi o meu gurizinho eu devolvi, né? Eu devolvi ele em novembro, daí passou-se ali os meses, aí em maio ele já nos reuniu. Aí eu lembro que eu não queria ir assim, mas aí por ele, né, ele já era bem idoso e ele faleceu com 91 anos. Aí para não descontentar eu fui e vida que segue. E agora o dia lá do encontro da psicografia, eu recebi um abraço que eu tenho certeza que foi do meu filho, a hora que a Simone pediu ali o silêncio, que fez aquela meditação, eu recebi um abraço assim que eu tenho certeza que é o abraço do Dia das Mães recebido por ele. E vida que segue, né? A gente não é 100% feliz, mas a gente tem os que ficaram. Eu tenho a minha filha maravilhosa e eu continuo por ela, pelo meu marido, né? Pelas minhas manas também. E a vida continua, né? Que um dia me perguntaram, né, como que era. É como, eu acho que todas têm esse sentimento, é como se te faltasse um pedaço. Te faltasse um pedaço do coração, um pedaço de um braço, é um pedaço teu que foi embora. E Deus é maravilhoso que Ele tem a bênção de devolver esses pedaços. Que assim como muitas são questionadas por várias coisas, mas como tu substitui? A gente não substitui ninguém. Deus dá tanto conforto e te dá tanta... me faltou a palavra agora. Convicção, né? E somente no Espiritismo a gente acha as palavras certas para suprir essa dor que todas temos, né?
e aquele buraquinho que fica ali, aí ele simplesmente, no meu caso, né, eu queria que com todas fossem assim, ele se regenera. E ela disse na única carta que ela me escreveu que ela iria voltar, que Deus ia dar um jeito de concluir os nossos planos. E assim, talvez ela tenha voltado exatamente para isso, para ela ser bênção, não só nas nossas vidas, mas na vida de todas do grupo, né? Eu acho que eu sou a mais nova do grupo, né? Faz 5 meses, né, que eu devolvi meu filho. Então, esse Dia das Mães será o primeiro, né? Não sei como é que vai ser. Tô estudando na minha cabeça como é que eu vou fazer, né? Pois eu tenho 2 filhos a mais, né? Tenho o Murilo e o João. E depois de tudo que eu já passei, de toda a força que eu recebi, de Deus, das gurias, da cartinha que eu recebi do Pedro, eu acredito que eu vou passar bem. Porque eu sei que eu tô junto com todos os meus filhos, porque eles todos vão estar lá junto comigo, né? E eu peço assim que essas mães que devolveram seus filhos, que estão revoltadas com Deus, com a família, porque a gente acaba se revoltando. Eu sei porque eu também tive essa fase. Mas assim, ó, em tão pouco tempo, eu procurei ajuda, eu quis ser ajudada. Que as pessoas liberem o seu coração e procurem ajuda, porque sozinho a gente não consegue, não tem como. Tem que abrir o coração para as outras pessoas e procurar ajuda, porque eu procurei e eu sou testemunha que Deus existe e existe uma vida depois daqui. Como devolvi a minha única filha bem no Natal, eu comecei a trabalhar essas datas na minha cabeça como datas, né? Porque Natal, o nascimento de Jesus, é todos os dias. E é Ele que me dá o sustento e a força. Que nele eu me refugio, sento no colinho dele e peço: Jesus, me acolhe, que eu não tenho a quem recorrer. E aí eu fui trabalhando isso, são datas. Dia das Mães é todos os dias. Todos os dias é dia de tu abraçar tua mãe, sentir o cheiro da tua mãe, né? Então eu comecei a trabalhar isso em mim, que são datas que o homem inventou, né? E aí eu passo bem, assim como eu passo o Natal, que antes eu não podia nem ouvir falar a palavra Natal. Agora eu tenho o Natal como uma data linda que a minha filha escolheu para partir, né? Porque ela renasceu. Eu devolvi meu filho faz 1 ano e 2 meses, né? E para mim o Dia das Mães, datas assim, é muito difícil, muito, muito difícil. Mas eu tenho mais 2 filhos, né? Eu devolvi meu bebê, logo meu bebê, né? Mas Deus quis assim, né? Eu não tenho muita coisa para dizer, né? Só agradeço o Gami, né? As gurias, né? E ainda é difícil para mim, muito difícil, né? Porque, como eu digo assim, era meu bebê e ele estava sempre junto comigo, a gente era muito unido. E sou unido, como ela disse, Dia das Mães é todos os dias. E ele era tudo, meu Deus. Queria ter ele aqui, mas não tenho, né? Mas ele disse na cartinha, né, que ele veio me dar um abraço. Ele sempre, o ano passado ele falou, e ele diz de novo: mãe, eu vou aí te dar um abraço. Ele sempre diz nas cartas. Então ele vem, né? Depois esperar ele. Para mim, o Dia das Mães, eu só tenho uma palavra para definir: é saudade. Saudade do que eu tinha antes, que eram comemorações sempre na minha casa. O Felipe era o primeiro a querer fazer churrascos e coisa. E minha vida hoje é uma saudade. Saudade do que eu tinha, mas também esperança no que eu ainda posso fazer pelo que está aqui comigo, que precisa muito de mim. E em todas as cartas, em todas as oportunidades que eu tive notícias do Felipe, a única preocupação dele é comigo. E me pede muito que eu cuide do irmão. E agora, essa última vez, eu disse: eu vou cuidar do teu irmão. E estou estudando, estou trabalhando na minha cabeça com essas gurias para esse ano eu comemorar de uma maneira diferente, sim, mas comemorar o Dia das Mães. Porque uma mãe que devolve um filho, ela nunca mais é a mesma. Não tem como ser a mesma. Porque, como essas gurias, é um pedaço de nós que foi embora.
mas nós precisamos seguir, mesmo sem esse pedaço. E nas cartas a gente vê que eles estão presentes de maneira diferente, que a gente tem que aprender hoje a senti-los e não ver com os olhos da terra, a sentir a presença deles. E eu sempre digo assim, para mim, eu direciono ao grupo, não adianta. Para mim o grupo é toda a minha inspiração assim de seguir, de tentar ser forte cada dia mais. Já tentei ajudar algumas mães, já fiz algum pouquinho do caminho, né, amiga Vera? Devagarinho a gente vai aprendendo que quando a gente estende a mão para outra pessoa, não que a tua dor acabe, mas tu deixa ela um pouquinho de lado ali para te poder auxiliar uma mãe que tá chegando e que precisa. Tá? Gratidão a esse grupo, gratidão a Deus por ter me presenteado com 2 seres lindos, que são os meus filhos. Um que já partiu e o outro que está aqui comigo, que é a minha inspiração diária para eu seguir em frente. O meu primeiro Dia das Mães foi muito difícil. Primeiro, acho que é mais difícil para todas aqui. Porque bate aquela saudade, aquela falta. Tu não tem aquele que corre para te abraçar. Eu tenho outra filha, a Carolina, e o César, meu marido. Então, desde o primeiro Dia das Mães, que eu passei sem o Felipe fisicamente, eles não me deixaram cair. Então, eu tenho 2 pessoas que me levantam e eu levanto eles. Depois, a gente vai aprendendo a conviver sem a presença física deles. E no mesmo instante que dá aquela saudade, eu sei que ele está bem no plano espiritual. Então isso me deixa tranquila e sigo em frente. Porque eu tenho a Carol aqui e foi por ela que todos os dias das mães eu comemoro, como se ele estivesse presente junto comigo. Então é Dia das Mães, é Natal, Dia dos Pais, todas as datas comemorativas, porque o Felipe gostava muito de comemorar. E aí a gente não deixou isso passar em branco nunca. E a gente vai levando, né? Então, dias das mães também para mim, eu perdi a minha mãe faz 3 anos. Ela festejava junto, né? Então agora eu sempre digo, tá ela e o Felipe festejando junto e nós aqui. E eles vêm, festejam e voltam pro plano espiritual. Como todas as colegas já falaram aí, as que têm menos tempo, né, de devolução, tudo isso eu passei. Mas hoje, aos 13 anos da partida do meu filho, eu vivo como ele vivia. Um serzinho alegre que não deixava ninguém perto dele quieto. Então, todo dia é Dia da Mãe, mas no Dia da Mãe eu tenho 2 filhos mais, né, que ficaram aqui na Terra, que são pessoas maravilhosas, e esta caminhada dentro do Espiritismo me dá a certeza que no Dia das Mães eu estou rodeada dos meus 3 filhos. Ele vem, com certeza, estar comigo. E a gente sente, nós sentimos, nós sabemos disso. Então, a gente continua. Então, como foi o motivo de criar o GAMI, dar o nosso exemplo, eu posso dizer para vocês, eu sou feliz e continuo sendo mãe de 3 filhos. Eu acho que o Dia das Mães, para todas nós aqui, depois da devolução de um filho muito amado, é um dia incompleto. Embora a gente saiba que eles estão bem no plano espiritual, que estão evoluindo, que estão crescendo, que era a missão deles lá, é um dia incompleto para a gente. A falta, a saudade. E não é só no Dia das Mães, né? São tantas datas que o homem moderno criou
que mexem tanto com a gente. Mas aí a gente tem que se lembrar que todos os dias, como disse a Marcinha, é Dia das Mães. Não fazer dessa data, né, algo mais do que ela mereça. É o Dia das Mães, é o dia da nossa mãe, quem tem a mãe ainda. Então que a gente possa comemorar, possa seguir sendo feliz pelos que ficaram, pelos que estão conosco. E a gente consegue. Não é fácil? Não é, mas não é impossível. Esse será o segundo Dia das Mães que estarei sem o meu filho, a presença física, o meu único filho. Devolvi ele com 34 anos. Como é que eu vou dizer assim, ó? É Dia das Mães, sim, mas não igual como quando ele estava. Mas após eu ter ingressado no grupo e ter recebido cartinhas e ter me aprofundado e continuo lendo bastante a respeito, eu tive outro entendimento, que eu não perdi um filho, que ele não deixou de estar presente. Eu fiz a devolução e ele continua. Eu sinto a presença dele. Para tudo que eu olho, o que ele fez, eu sinto a presença dele. Então, mesmo não tendo mais filhos, ficou com nós a nora, que foi, eu acho que a missão dele ter deixado a menina com nós, que se tornou filha. E é por ela que vou aceitar comemorações e vamos seguindo em frente. O Dia das Mães, depois que a gente devolve um filho, é muito difícil. Sempre tem um lugarzinho na mesa faltando, sempre tem um vazio, sempre tem aquela lembrança, mesmo que a gente não queira pensar, a gente sempre está pensando, ele podia estar aqui, se quando ele estava aqui era assim, 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 né? Mas eu tive uma oportunidade de me aprofundar no espiritismo, que eu ia sempre, mas não lia tanto, não me aprofundava tanto. E aí foi a maneira de eu entender, né, que eles estão aqui junto com a gente. E nessas datas também. O primeiro Dia das Mães sem ele foi muito triste para mim, porque eu não tive tempo de chorar a partida dele, porque meu marido estava muito doente e eu tive que me fazer de forte, não derramar uma lágrima para poder dizer para ele que estava tudo bem, que ia passar, que ele estava bem. E eu tinha que chorar escondido, porque eu não podia de maneiras nenhuma fazer com que ele sofresse mais, que ele caiu em depressão. Quer dizer que eu não consegui chorar, não consegui sofrer, e talvez isso até fosse bom, porque eu sofri muito, senti muito, meu coração ficou muito pesado, muito triste, de eu ter que sair lá para o pátio para poder chorar, lavar o rosto e não dizer para ele que ele não notasse que eu estava assim. Então, Natal, Dia das Mães, daí há 5 anos o meu marido faleceu, no mesmo mês que estava fazendo anos do meu filho. E aí sim, né? Aí eu caí num poço fundo, que aí eu chorei as 2 partidas, que eu não tinha tido oportunidade de sofrer, de chorar pelo meu filho, né? E foi muito, 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 muito triste. E esse grupo aqui, como diz, fazem a gente entender que a gente tem sempre alguém que entende a gente, que sofreu mesmo, né? E Dia das Mães é aquilo, eu junto agora filhos, que eu tenho mais 2 filhos, eu tenho neto, eu tenho bisneto, eu tenho tataraneto, então isso aí está levantando bastante, fazendo com que o Dia das Mães seja comemorado. O vazio que fica quando alguém que amamos parte para a pátria espiritual é a expressão da eternidade do amor, pois se não fosse algo benéfico, jamais sentiríamos falta. A saudade representa tudo aquilo que a pessoa nos serviu nessa existência, os ensinamentos, os valores, a companhia e toda a vivência que tivemos o prazer de compartilhar. O luto não deve ser encarado somente com a perspectiva da dor e do sofrimento,
pois ele representa muito mais a vida do que a morte. Cada lágrima que cai representa uma memória vivida, e cada memória é a gota do amor imortal, que apenas mudou de aspecto, mas jamais deixou de existir. Confiar na eternidade é crer que aqueles que se amam jamais se perdem.